Se o ódio for o que te mantém perto, imagine o que o desejo é capaz de fazer. Aperte o play. Mas cuidado, essa história vai fazer seu coração acelerar. Me odeie até o fim. Eles prometeram nunca ceder. Mas o corpo tem vontades próprias. Ódio é só desejo que ninguém teve coragem de obedecer. Ela o detestava. Desde o primeiro dia naquela academia. Desde o primeiro olhar que durou demais. Desde o primeiro comentário que soou como provocação. Desde a primeira vez que ele corrigiu a postura dela com as mãos. Demais. Ele era treinador novo. Contratado por indicação. Confiante demais. Calado demais. Fisicamente irritante. Braços marcados, voz baixa, olhar que nunca recuava. E ela era cliente antiga. Dedicada. Independente. Com fama de difícil. Eles se odiavam em silêncio. Na fila dos pesos. Na troca de máquinas. Nos intervalos cronometrados demais. Mas algo queimava. Por baixo da roupa suada. Da música alta. Dos espelhos. Algo gritava, toda vez que ele se abaixava perto demais. Quando ela se esticava só um pouco a mais com ele por perto. Na terceira semana, ele foi direto. Seu agachamento tá falhando no final. Ela virou o rosto, desafiadora. Talvez seja seu olhar que distrai. Ele sorriu. Posso parar de olhar. Mas vai ter que melhorar mesmo assim. Naquela noite, ela sonhou com os dedos dele marcando as coxas dela. Acordou ofegante. E irritada. Com ele. Com ela mesma. Na sexta, ela ficou depois do horário. Estava vazio. Luzes mais baixas. Música mais lenta. Climatizada. Ele apareceu com uma toalha no ombro. Quer ajuda com a carga? Não preciso de você. Claro que precisa. Odeio quando você fala como se soubesse tudo. Ele se aproximou. A encurralou contra o aparelho. E odeia quando eu chego perto assim. Ela não respondeu. Mas não recuou. O silêncio dizia mais do que qualquer grito. Ele ajustou a carga. Pegou as mãos dela e reposicionou. Os dedos quentes. O toque firme. Vamos. Faz comigo contando. Não quero sua contagem. Vai precisar. Agora vai. Ela obedeceu. 1, 2, 3. A voz dele nos ouvidos. O corpo suando mais do que devia. Na última repetição, ele ficou atrás. A mão na cintura dela. A boca quase no pescoço. Isso. Até o fim. Não desiste agora. Ela largou os pesos. Virou. Odeio você. Eu sei. Você me deixa louca. Melhor louca do que indiferente. Eu disse que não ia ceder. Seu corpo não disse isso. Os olhos se encontraram. Respiração alta. Ela sentiu. Ele também. A tensão era mais forte que qualquer barra de ferro. Ela saiu sem olhar para trás. Mas na segunda-feira, voltou mais cedo. Começou a treinar no horário dele. Coincidência demais para ser acaso. Frequência demais para ser rotina. Ele notava. Não comentava. Mas estava sempre por perto. Ela fingia ignorar. Mas media cada passo dele. O som das pegadas. O jeito como ele ajustava a barra antes dela chegar. E então veio a segunda sexta-noite. A academia vazia outra vez. Ela na esteira. Ele na sala de pesos. O ar-condicionado fraco. O som de fundo abafado. Ela parou. Foi até o bebedouro. Estava de costas quando sentiu a presença dele. Você gosta disso, não gosta?
Ela virou devagar. Do quê? De ser contrariada. De ser observada. De fingir que não sente. Você não sabe o que eu sinto. Ele deu um passo. Eu sei que seu corpo estremece quando eu chego perto. Que sua respiração muda quando eu falo baixo. Que você treina mais pesado quando sabe que eu tô te olhando. Ela não respondeu. Porque era verdade. Ele encostou na parede, ao lado dela. Pode continuar me odiando. Mas vai ter que me ouvir. Ela encarou. Fala. Eu te quero desde o primeiro dia. Mas quero inteira. Gritando. Tremendo. Mordendo o lábio para não dizer que precisa. Ela mordeu o lábio. E se eu disser agora? Ele se aproximou. Muito. Então me prova. Ela o empurrou com força. Mas ele não recuou. Não é assim. Eu ainda te odeio. Ele sorriu. Ótimo. Fica mais interessante. O beijo não veio. Mas ficou no ar. E doeu mais que qualquer impacto. Ela saiu. Subiu no carro. Mas não ligou o motor. Ficou ali. 10 minutos. Suando. De ódio. De desejo. De medo do que viria. O sábado amanheceu pesado. O corpo dolorido. A mente inquieta. Ela tentou esquecer o que sentiu na sexta. Tentou se convencer de que era só físico. Só adrenalina. Só tensão de treino acumulado. Mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele perto demais. A boca a centímetros. A voz grave ecoando no ouvido. Odiava isso. Porque não conseguia odiá-lo o suficiente. Na segunda, evitou o horário dele. Chegou tarde. Trocou os exercícios. Ignorou o espelho. Mas nada apagava a sensação de estar sendo observada. E estava. Ele não se aproximou. Mas também não desviava o olhar. Ela terminava a série e sentia o peso duplo, dos halteres e do desejo contido. O corpo vibrava em tensão. As mãos suavam. E não era esforço físico. Saiu mais cedo. Cansada. Quente. Incompleta. Na terça, ele estava lá antes dela. Camisa justa. Suando no supino. Ela fingiu que não viu. Mas foi impossível ignorar o corpo que se movia com ritmo, controle e intenção. Cada músculo parecia saber que estava sendo observado. Cada gota de suor parecia provocação. Ele sabia o que fazia. Sabia onde ela olhava. Sabia que ela odiava, e queria. Ela demorou mais do que o normal nos alongamentos. Só para vê-lo passando. Só para sentir o cheiro que ele deixava no ar. Na quarta, ela cedeu. Treinou no horário dele. Na área dele. Com os aparelhos preferidos dele. E ele percebeu. Esperou. Ficou observando, sem dizer nada, enquanto ela usava a máquina de remada. Os braços estendidos, puxando, respirando fundo, gemendo baixo. Quando ela estava prestes a sair, ele se aproximou. De novo, silencioso demais. Tem treino especial sexta. Personal fechado. Sala só pra mim. Quer? Ela hesitou. Por que eu? Porque você precisa. E porque eu quero. Ela prendeu a respiração. Os olhos dele não vacilavam. Sexta. 20 horas. Se eu aparecer, você cala a boca e só comanda. Combinado. Sexta-feira. 20 horas. A academia mais vazia do que nunca. A sala dos fundos. Iluminação baixa. Tapete espesso. Espelhos. Ela entrou. Já suando antes mesmo de começar. Ele estava lá. Já esperando.
sem uniforme, camisa preta, luvas, um colchonete estendido no centro. Sem palavras, ela perguntou. Hoje, só ação. Ele entregou a ela um elástico de resistência. Vamos começar com o controle. Vem. Ela seguiu. Ele ajustou a posição dela de joelhos, mãos apoiadas. A tensão nas coxas já queimava. Mas era o toque dele o que ardia mais. Respira. Sente. Aguenta. A voz dele era o ritmo. As mãos, o comando. O corpo, o desafio. Ela queria lutar. Mas sentia-se cedendo a cada minuto. Odiava aquilo. E amava. Cada exercício era conduzido por ele. Os comandos curtos, o olhar firme, os dedos posicionando, corrigindo. Ele se movia como quem sabia exatamente o que fazer com ela, física e emocionalmente. Acha que consegue mais? Mais o quê? Mais de mim. Ela virou o rosto. Ele estava ali. Muito mais perto do que devia. Muito mais firme do que o necessário. A respiração dele batia no pescoço dela. O joelho entre suas pernas. As mãos nas laterais da cintura. Isso não é treino. Claro que é. De resistência. Ela gemeu. Baixo. Tentou se afastar. Mas o corpo ficou. Ele a virou com facilidade. Deitou-a sobre o colchonete. Ficou sobre ela. Odeia isso? Odeio você. Ótimo. O beijo veio. Pesado. Quente. E ela cedeu. Finalmente. Mas não acabou ali. Ele a puxou pela cintura. Subiu a camiseta dela. Beijou a barriga. A pele colava de suor, e ainda assim, ela queria mais. As mãos dele firmes. O ritmo seguro. Ele controlava o movimento, o tempo, os espaços entre um toque e outro. Ela arfava. As pernas tremiam. O abdômen contraía não só pelo esforço, mas pela entrega. Pela vontade de ser vencida. Ele afastou as alças do top e beijou o ombro. Subiu até a clavícula. A voz dele soava como uma repetição hipnótica. Respira. Sente. Aguenta. Ela fechou os olhos. Mordeu o lábio. O corpo vibrava em ondas. Como se cada parte tivesse sua própria memória do toque dele. Quando ele deslizou os dedos pela lateral das coxas até a virilha, ela arqueou. E não era por dor. Era rendição. E o ódio evaporou. Transformado em algo que queimava muito mais. Ela saiu da academia como quem acorda de um sonho. Ou de um transe. O corpo ainda vibrava. As pernas ainda cediam. A pele parecia carregada de eletricidade. Cada poro lembrava. Cada respiração era um sussurro dele em sua memória. Ela se trancou no carro. As mãos tremiam no volante. O rádio ligado, mas sem som. O silêncio gritava tudo o que ela não queria pensar. O que era aquilo? Um erro? Uma rendição? Ou só o começo? Dormiu mal, acordou cedo. No sábado, voltou à academia. Mesmo horário. Mesmo ritual. Ele não estava lá. E isso doeu. Porque pela primeira vez, ela queria que estivesse. Na segunda, ele passou por ela sem falar. Só um olhar. Cru. Rápido. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo tivesse. Ela quis gritar. Quis empurrá-lo contra o espelho e exigir a continuação daquilo que não sabia nomear. Mas ficou em silêncio. Engoliu a raiva. O desejo. A dúvida. Mas cada repetição parecia pesada demais. Cada máquina, um lembrete. Ela percebeu que o corpo dele era um problema sem solução simples,
um problema que ela queria resolver com a pele. Na terça, ele apareceu no fim do treino. Quando ela já estava guardando os pesos. Treino extra hoje? Ele perguntou. Ela não respondeu de imediato. Apenas segurou o olhar. Você sumiu, ela disse, por fim. Ele se aproximou. Devagar. Como sempre fazia. Você queria mais? Ela hesitou. Mas não mentiu. Sim. Ele sorriu de lado. Aquele sorriso que irritava. Que excitava. Que a desmontava. Então me encontra na sala do boxe. 10 minutos. A sala estava escura quando ela entrou. Apenas uma faixa de luz do corredor. Tapetes no chão. Saco de pancadas pendurado. O cheiro de couro e suor. Ele estava de luvas. Camiseta colada no corpo. Sem fala. Entregou a ela um par de luvas. Hoje a gente treina o que segura aqui dentro. E o que é isso? Raiva. Desejo. Culpa. Ela calçou as luvas. Encarou o saco à frente. Mas os olhos não saíam dele. Vai me ensinar a bater? Não. Vou te ensinar a não fugir. Ela golpeou. Forte. De novo. De novo. Até o braço arder. Até a respiração faltar. Até não saber se era suor ou lágrima no rosto. Ele se aproximou. Pegou os punhos dela. Segurou firme. Agora respira. Olha para mim. E diz o que quer. Ela gemeu. Não em dor. Em desespero contido. Eu quero você. Ele puxou o corpo dela. Beijou com força. Com fúria. Com pressa e precisão. Como se quisesse apagar a distância dos dias anteriores. As luvas caíram. As roupas seguiram o mesmo destino. Eles se moveram contra a parede acolchoada. O som abafado. As mãos suadas. As pernas entrelaçadas. O peso dos corpos misturado ao som da respiração urgente. Ele a ergueu. Encostou. Penetrou. Ela gemeu alto. Sem culpa. Sem dúvida. Porque agora não era mais ódio. Nem desejo. Era sobrevivência. Ele a invadia como quem devolve o ar a quem se afoga. Como quem destrói para reconstruir. E ela, deixou. Totalmente. Quando terminou, ela ainda tremia. Mas não de medo. De verdade. Ainda ofegante, ela deitou no tatame. O corpo suado, exausto, pulsando de dentro para fora. Ele deitou ao lado, sem tocar. Por minutos, só o som da respiração dos dois preenchia a sala. Por que você me evita depois? Ela perguntou, sem encará-lo. Porque você me desarma. E eu detesto perder o controle. Ela riu. Baixo. Irônica. Isso é engraçado. Porque eu só quero que você me perca. Ele virou o rosto. Observou-a de lado. E se eu perder? A gente cai junto. Ele se aproximou. Deitou-se mais perto. O braço tocando o dela. A mão escorregando para o quadril. Sem intenção de recomeçar. Só para lembrar que ainda estavam ali. Você ainda me odeia? Ele perguntou. Ela pensou. Não. Mas ainda quero brigar com você todos os dias. Perfeito. Eu gosto de luta diária. E ali, naquele silêncio entre socos e beijos, eles souberam. O que nascia entre eles não tinha nome. Mas tinha corpo. E ia continuar lutando para existir. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador. O corpo ainda doía, em lugares que só ele tocava. Mas a dor era boa. Aquela dor de quem foi vencida com gosto. Abriu a geladeira,
Tomou água direto da garrafa, olhou para o reflexo no vidro escuro da janela e viu algo que não sabia nomear. Ela estava diferente. Mais leve. Mais selvagem. Chegou cedo à academia. De propósito. Queria vê-lo antes. Ver se ele fingiria que nada aconteceu. Se manteria a pose. Se recuaria. Mas não. Ele estava lá. No canto da sala de musculação. Camiseta escura. Luvas. Ele a viu. E não fingiu. Apenas arqueou uma sobrancelha. E sorriu com o canto da boca. Aquilo bastou para o sangue dela correr mais rápido. Vai treinar ou só me olhar? Ele perguntou. Ela pegou o halter. Depende. Vai me guiar ou só provocar? Já sabe que comigo, uma coisa leva a outra. O treino começou intenso. Sem conversa. Só os comandos dele. Só os olhares dela. Mais 2. Mais? Tá exagerando na carga. Você aguenta mais do que pensa. Você fala como se me conhecesse inteira. Ele se aproximou. Corrigiu a postura. Mão no quadril. Mão na lombar. Boca no ouvido. Eu conheço. Ela fechou os olhos. Segurou o peso com mais força. E fez. Na quarta, ela chegou atrasada. A recepção estava vazia. Mas ele a esperava na escada de emergência. Oi? Trocaram minha escala. Não vou te ver essa semana. Ela sentiu o impacto no peito. Você veio só para dizer isso? Não. Ele a puxou. Encostou-a contra a parede fria. As luzes de emergência piscavam vermelhas. Vim para te lembrar que mesmo longe, eu sei onde te tocar, mesmo que não esteja. Ele beijou o pescoço. Lento. Pressionado. E sumiu. Na ausência dele, os dias foram lentos. O treino, mecânico. O corpo dela parecia pedir a presença que agora faltava. Mas era mais que isso. Ela queria o olhar dele. A voz. A autoridade. Ela queria se render de novo. Lutar de novo. Cada repetição sem ele era uma tortura. Cada série solitária, um lembrete de que não era só prazer, era guerra interna. Era entrega voluntária à única pessoa capaz de dominá-la com um toque. Na sexta, ele apareceu de surpresa. Último horário. Luzes já apagando. Ela estava no vestiário, de costas pro espelho. Quando virou, ele estava na porta. Tranque. Ela obedeceu. Sem palavra. Ele se aproximou. Sem uniforme. Sem luvas. Só ele. Firme. Pronto. Não imaginei que você viria. Eu imaginei que você precisaria. Ele encostou na parede, ao lado do armário. A puxou com uma mão só. Colou a boca na dela. Foi beijo de reencontro. De fome. De urgência e lembrança. As mãos deslizaram pela camiseta dela, tirando-a. Ele ajoelhou. Beijou a barriga. Subiu até os seios. As mãos na cintura, controlando o ritmo. Como sempre fazia. Ela estava entregue antes mesmo de deitarem no banco de madeira. Ele subiu sobre ela. Segurou seus pulsos com uma das mãos. E a penetrou com a outra segurando sua nuca. Ela gemeu alto, mesmo sabendo que poderiam ouvir do corredor. Ele não parou. E ela não quis parar. Cada estocada era uma resposta ao silêncio da semana. Cada movimento, uma cobrança atrasada. Cada olhar, uma vingança sensual contra o tempo e a distância. Quando os dois terminaram, foi no mesmo segundo. Ele encostou a testa na dela. Ainda ofegante. Me odeia ainda? Ela riu. Se depender do meu corpo, nunca mais.
Depois, o silêncio foi outro. Mais pesado. Mais íntimo. Ela se vestiu devagar, sentindo o olhar dele acompanhá-la. Ele encostou-se à parede, os braços cruzados, como se lutasse para não puxá-la de volta. Isso entre a gente, ela começou. Não é só físico. Eu sei. Mas também não é simples. Nada que vale a pena é. Ela mordeu o lábio. Queria odiá-lo de novo. Queria a desculpa da raiva. Mas tudo que sentia agora era falta, e o medo de não ter mais aquilo. Ele se aproximou uma última vez. Encostou a testa na dela. Me odeie. Me desafie. Me provoque. Mas não para de vir. Ela fechou os olhos. Sussurrou. Eu não conseguiria. O fim de semana passou lento. Ela não o viu. Não o procurou. Mas pensou nele em cada gesto automático, ao amarrar o tênis, ao subir no carro, ao esticar as pernas na cama vazia demais. Tentou fingir que aquilo não era saudade. Era só a abstinência. Mas o corpo não mente. E a mente cobra. Em silêncio. Em imagens. Em lembranças que latejam. Na segunda, ele não apareceu. Na terça, também não. Ela fingia que não importava. Mas cada série soava vazia. Cada espelho, um abismo. Cada comando do novo instrutor era uma ofensa. Mais duas. Dizia ele. E ela respondia. Você não é ele. Na quarta, ela parou no estacionamento e não conseguiu sair do carro. Ficou ali, com o volante nas mãos, esperando algum sinal. Algo que quebrasse o orgulho. Que explicasse o silêncio. Nada. Ela pensou em subir. Em treinar mesmo sem vontade. Mas o corpo dela recusava. Treinar sem ele era como dançar sem música. Na cabeça dela, ele continuava ali. Corrigindo, pressionando, dominando, mesmo ausente. A ausência dele preenchia mais que qualquer presença morna. Ela voltou para casa sem treinar. Passou o caminho todo revivendo os toques. Os comandos. As pausas. O ritmo. E sentiu o vazio crescer. Na quinta, uma mensagem. Sem nome. Sem saudação. Ensaio final. Sala de lutas. 21 horas, não me odeie. Só venha. O coração dela bateu tão alto que doeu. Quis ignorar. Quis apagar. Mas às 20h30 já estava no vestiário. Calça legging preta. Top escuro. Cabelo preso. Pele em expectativa. Respiração em contagem regressiva. Ela entrou. Trancou a porta. E esperou. A sala estava vazia. Luz baixa. Tatame estendido. Tudo silencioso, como se o mundo estivesse em pausa. O som de passos veio pelo corredor. Lento. Firme. Carregado. Ele entrou. Vestido como no início, camiseta colada. Luvas nas mãos. Olhar de quem não esqueceu um segundo do que fizeram. Você veio, ele disse, como quem respira. Eu tentei não vir. Ela respondeu, como quem confessa. Eu também tentei não chamar. Eles ficaram ali. Olhando. Silêncio. Expectativa. O som das respirações crescendo. Deita. Ele disse. Ela hesitou. Confia em mim? Ela assentiu. Tirou os tênis. Subiu no tatame. Deitou de costas. O coração batendo alto. O corpo tenso. Ele ajoelhou ao lado. Tirou as luvas. Colocou as mãos sobre os pulsos dela. Baixou devagar. Beijou os olhos fechados. Hoje não é sobre raiva. Nem sobre provar nada.
É só sobre você, me deixando te vencer com carinho. Ela abriu os olhos. E viu algo diferente ali. Não era fogo. Era entrega. Era presença. Você sabe que eu não gosto de me render fácil. Ela sussurrou. Eu não quero que seja fácil. Quero que seja real. Ele a despiu devagar. Pela primeira vez sem pressa. Como se cada centímetro de pele fosse novo. Como se não tivesse mapeado aquele corpo com os dedos e com a boca. Ela tremeu. Mas não de medo. De reconhecimento. As mãos dele exploravam, não com urgência, mas com reverência. Como quem aprende e reaprende ao mesmo tempo. A boca dele descia em linha reta pelo peito, pelo ventre, até as coxas. Os dedos se abriram como quem estuda a pele. Como quem pergunta com o toque se pode ficar. Ela sentiu com gemidos. Pequenos. Crescentes. Quando a penetrou, foi diferente. Mais fundo. Mais lento. Mais certo. Ela chorou. Não de dor. Nem de prazer. De liberdade. Porque ali, naquele movimento ritmado, no som abafado da pele contra a pele, no cheiro de suor e desejo limpo, ela entendeu. Não precisava mais odiá-lo. Porque agora ela era dele. E ele era dela. O tempo se desfez ali dentro. Eles se moviam como se não houvesse pressa. Como se o fim não estivesse à espreita, mas diluído em cada toque, cada suspiro, cada pausa que dizia mais que 1000 palavras. Quando tudo terminou, não se levantaram. Ficaram ali. Corpo sobre corpo. Suor misturado. Mãos entrelaçadas. E agora? Ela perguntou, com a voz embargada. Ele sorriu. Beijou o canto da boca dela. Agora, a gente continua lutando. Juntos. Ela riu. E se eu te odiar de novo? Eu vou adorar. Desde que continue vindo. Ela fechou os olhos. Beijou o peito dele. Sentiu o coração. Forte. Firme. Igual ao dela. E entendeu que aquilo nunca foi sobre vencer. Foi sobre não desistir. Foi sobre ceder no lugar certo. Sobre ser forte o suficiente para entregar as armas. Sobre ser vulnerável diante de quem merece. Sobre sentir, sem medo de ser dominada por isso. E talvez, no fim, o amor fosse mesmo um campo de batalha. Mas ela agora sabia. Na guerra certa, vale a pena se render. Eles lutaram com o corpo, com a raiva, com o orgulho. Mas no final, só quem se entrega, vence de verdade. Gostou? Curte, comenta, compartilha e vem para a próxima história.